A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal Vai Viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o nosso bazar, que funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, Rua da Praça do Bairro Benfica, 133 é o número. Venham para cá, roupas usadas, passadas, seminovas, também calçados por apenas R$2. Aproveite o preço e auxilie a nossa instituição. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos para esse importante momento que é estudar o Evangelho de Jesus. E dito isso, vamos ao programa. Irmãos, vamos estudar sobre exigências incoerentes. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A boa intenção é o que vale. Se você tem um projeto de vida, mesmo pequeno, e o executa com boa intenção, o êxito está garantido. Se obstáculos aparecem no decorrer do projeto, a boa intenção ganha ainda mais importância e valor. Ela engrandece você. Sua intenção é boa quando o pensamento principal de ajuda a você, sem prejuízo aos outros, ou melhor ainda, de ajuda aos outros sem espera de recompensa. A boa intenção é o caminho de flores que nos leva a uma vida melhor. Lembrando que Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo, para a gente poder amar a Deus sobre todas as coisas. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando exigências incoerentes. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Romanos capítulo 7, versículo 15. Como todas as criaturas, também os trabalhadores do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, trazem dentro de si grandes conflitos. Fato, né? Todos nós temos conflitos, algo ainda a resolver, experiências passadas ainda não bem digeridas. Cada um tem experiências, capacidades, qualidades, sentimentos próprios, defeitos e antigas fraquezas. É indubitável que a humanidade ainda viva entre atmosferas de sombras acumuladas há muitos e muitos séculos. Também já conseguimos admitir que, juntamente com os valores espirituais, cada um de nós carrega também inúmeras deficiências e dificuldades a serem vencidas. Sim, fato, né? Temos nossas qualidades, nossos valores, né? Mas também ainda temos dificuldades, problemas a resolver. Uma vez que a Terra não é local de pessoas totalmente perfeitas. Todos nós ainda temos que passar por algumas correções. No entanto, já conseguimos perceber que todos temos
áreas problemáticas a vencer. Respeitemos os conflitos de nossos companheiros, esses companheiros muitos de searas evangélicas dispostos a cooperar, atribuindo-lhes tarefas condizentes com suas virtudes, para evitar que as suas lutas interiores interfiram nas decisões organizacionais da casa espírita. Tem um velho ditado popular que diz assim: cada macaco no seu galho. Cada pessoa na sua função adequada. Não adianta você colocar pessoas no movimento espírita, evangélico, católico, seja lá qual religião for, em algo que ele não domina. Não vai fazer bem, né? Mas quando dá uma tarefa que ele gosta, que ele tem afinidade, olha, a pessoa vai render muito. Quantos jogadores de futebol que mudaram de função, né, durante os jogos e se encontraram? Um zagueiro que não se dava bem, mas como atacante ele trabalha maravilhosamente bem. E assim é a vida, em todos os sentidos. Não foge a regra, as doutrinas religiosas. Às vezes a pessoa não nasceu para ser um bom divulgador, né? Ele tem dificuldade de expressar, ele tem uma certa timidez de ficar na tribuna, tem conhecimento, mas tem dificuldade em passar adiante. Nunca vai ser um bom orador, um grande palestrante. Poxa, mas quem sabe na área assistencial ele tem um trabalho magnânimo, né? Uma pessoa devotada, trabalha nas campanhas do quilo, trabalha em toda a área social, enxoval das gestantes, roupas usadas, trabalha com calçado, distribuição de cestas básicas. Ele é exímio trabalhador nessa área. Então nós, inclusive os dirigentes das casas, tem que observar isso. Isso é muito importante, dar oportunidade àquele que está determinado para aquela função. Eu conheci um médico. Ele fez medicina porque o pai era médico, a mãe era médica, ele foi praticamente obrigado, mas sempre foi um mau médico, porque ele não gostava da profissão, sabe? Ele fez forçado aquilo. É você tolir, né, a qualidade do outro. Então não pense assim, você que é pai e mãe. Não. Nós queremos os nossos filhos que sejam doutores. Isso aí parece que é automático. Olha, mas deixe que ele escolha a sua profissão, a sua função, porque ser obrigado, eu também servi como primeiro tenente de carreira, prestes a sair capitão, pediu baixa do exército. Seu pai o obrigou a fazer a Academia Militar das Agulhas Negras, general da reserva, e o filho fez 3 anos de escola preparatória de cadetes em Campinas, 4 anos de Academia Militar, AMAN em Resende, saiu aspirante, segundo tenente, primeiro tenente. O pai desencarnou. Assim que o pai faleceu, ele pediu baixa do exército. Todo mundo ficou assustado, porque na época as Forças Armadas eram muito bem remuneradas. Ir um oficial de carreira, saindo oficial intermediário, pediu baixa. Ele disse: olha, eu estava aqui porque o meu pai me obrigou, mas eu não gosto dessa função. E simplesmente foi embora. Deixou a carreira, depois passou no concurso do Tesouro Nacional, está até muito bem. Melhor até que se fosse militar, mas ele não gostava. Ninguém estava entendendo, mas ele estava ali obrigado, né? Ainda respeitando o pai. O pai estava bem idoso já, quando desencarnou, ele disse: agora eu cumpri meu papel com meu pai, eu estou pedindo as contas. E foi embora. Então você força as pessoas num local que não compete, não é isso? Ao verificarmos a observação de Paulo de Tarso, é necessário socorrer a nós mesmos. Os que fazem policiamento da vida do próximo descuidam de sua conquista espiritual, que lhes cabe exclusivamente realizar. São aquelas pessoas que preocupam demasiadamente com a vida alheia, né? Ao invés de procurar resolver os seus problemas, não. Está lá falando mal do próximo. Eu digo para todos os senhores e senhoras que estão nos ouvindo: quem fala muito mal da vida alheia é porque tem uma vida fútil, vida vazia, não tem caráter e tem tempo para fazer fofoca. Porque quem tem sua mente ocupada com um trabalho digno não perde tempo com essas coisas. É triste, é lamentável que ainda existam pessoas assim. Mas podem verificar que são todas pessoas fúteis, pessoas que não têm nenhuma qualidade moral, estão perdidas no seu labirinto, no seu mundo íntimo. Aí querem fazer com que as pessoas sejam como elas, né? O problema da sublimação das almas, por isso mesmo, é difícil de ser resolvido, porque desviamos constantemente a atenção sobre nossas vidas para reparar e corrigir as dificuldades alheias. O apóstolo, quando proclama: não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto, quer dizer, o que almeja é a jornada redentora da qual tem plena consciência, mas faz o que detesta, isto é, sente vibrações adversas que convertem o campo íntimo em zona de batalha. Paulo de Tarso conhecia a lei em profundidade, razão pela qual estava tão ciente da luta que se instalara em sua intimidade, sentindo as pelejas entre o homem velho e o homem novo. Sim, Paulo de Tarso era um doutor da lei mosaica, né?
um rabino famoso, e ficava ali naquela briga interior entre o que ele foi e o que se tornara, que é o homem novo. Se o apóstolo dos gentios enfrentava semelhantes conflitos, sofrendo o aguilhão da dor moral, o que quer dizer das criaturas que estão iniciando na doutrina do Cristo? Ou seja, nós, se o grande apóstolo da gentilidade passava por esses conflitos, nós também, em muitas ocasiões. Se a misericórdia divina alcança a todos nós, por que haveremos então de reativar uma atmosfera inquisitorial em relação ao companheiro daqueles que nos cercam a existência? Observação cuidadosa, investigação minuciosa, cumpre sim a criatura promover, mas unicamente em si mesma. Já os outros despertarão para suas necessidades de mudança, de transformação moral, assim que estiverem preparados. Então deixe que o tempo faça com que eles consigam. E Batuíra continua sua mensagem. Cabe aos orientadores ampliar sua compreensão perante o grupo de obreiros espíritas com as quais trabalham e vivenciam o despertar da vida superior. Lembremos de que, em se tratando dos outros, poderemos cooperar, repassando-lhe o pouco que já acumulamos dos bens imortais e desejando-lhe somente muita paz sob as bênçãos de Deus no momento aprazado. Tomarão contato com a sabedoria divina, de onde saíram e para onde haverão de voltar um dia. Portanto, nós temos a incumbência moral de passar os nossos conhecimentos adiante. Vamos ver em Atos, capítulo 2, versículo 44, que diz: todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Bom, o esforço conjunto é indiscutivelmente a senha de acesso para as realizações produtivas. Ao longo do tempo, leva os integrantes de uma mesma seara espírita a uma visão comum na ação e nas atividades. E a gente tem que lembrar que todos nós estamos envolvidos em trabalhos, para o nosso progresso espiritual. E aí a gente sabe muito bem da importância de cada um de nós fazermos a nossa reforma íntima e sabedores também de que, atrelado a isso, nós temos que fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que ir ao encontro do próximo e fazer o melhor que pudermos, sem esperar o troco, sem recompensas. Quando nós vamos fazer algum trabalho, nós estamos imbuídos dessa união, dessa fraternidade, da necessidade de estarmos juntos. Como o Pedrosa acabou de falar, cada um vai ter o seu quinhão de colaboração, naquilo que mais está apto, uns a falar, outros a trabalhar com tipo de equipe, montar cestas básicas, outro para fazer o bazar, outro para fazer reuniões. Então, cada um vai ter o seu trabalho e todos dentro de uma equipe são importantes. Não existe aquele que é melhor do que o outro. Isso que a gente tem que entender. Nós precisamos dessa noção da unidade, de trabalho em equipe. Então, muitos dos operários cristãos apresentam bom desempenho no trabalho independente, mas poderão realizar melhor uma tarefa se contarem com o auxílio de outras pessoas operando em espírito de equipe. Sempre em equipe vai ser melhor. Cada um vai dar seu tipo de contribuição e o trabalho em si vai ser muito mais rendoso, É inerente no ser humano o gosto de se relacionar e de trabalhar socialmente com outras criaturas. Nós somos seres sociais, Então é isso que a gente tem que entender, a importância de estarmos juntos. O serviço confiado a uma pessoa pode ser executado com mais ânimo e desenvoltura quando em parceria com outras. Companheiros integrados no mesmo propósito estão unidos não somente por fora, mas também entrelaçados por dentro, confiantes em Deus e em si mesmos. São a força magnífica que vence as agitações externas, por maiores que sejam. Então, não é coerente possuir um só elemento familiarizado com os esquemas e métodos de um departamento. Não é só uma pessoa. Nós vamos encontrar outras pessoas que fazem também, têm o mesmo tipo de atitude, o mesmo pensamento. Uma vai ajudando a outra. Então ninguém pode achar que trabalho solo, sozinho, vai ser mais eficiente do que um trabalho em equipe.
Para se obter eficiência e bom desempenho no trabalho, é preciso comunicação objetiva, que envolva todos e os conduz a tomar contato com as informações necessárias ao andamento normal do serviço. É claro, ninguém vai começar a arregaçar as mangas e meter a mão no serviço, como a gente diria, sozinho. É importante, na hora em que vai se organizar um grupo, que haja essa comunicação, ou seja, as pessoas têm que falar exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito, para que um trabalho ele surja um efeito positivo, tem que ter planejamento. E esse planejamento, ele vai exigir o quê? Essa comunicação objetiva entre os grupos, né? Além disso, trabalhar em equipe implica interação ativa de relacionamentos que permite ao conjunto de cooperadores saber o que os outros estão realizando, porque estão realizando e quais as metas a serem realizadas no futuro. Sem planejamento, nada dá certo. Então, a gente sabe, tem que ter um planejamento, tem que ter meio, princípio e fim. Tem atividades que é preciso outros grupos estarem se relacionando com essa equipe para que tudo saia de acordo com o planejamento. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter a comunicação, tem que ter distribuição de funções, né? E que cada um saber direitinho aquilo que compete fazer. No entanto, não esperemos uma boa execução em equipe se os integrantes não tiverem reuniões costumeiras em local previamente destinado para tal fim, e onde possam ser estimuladas as trocas de ideias, camaradagem, colaboração, renovação e compartilhamento de princípios. Que eu acabei de falar, é necessário todo esse preparo, essa conversa, essas reuniões para que tudo dê certo. Família cristã em seus muitos setores jamais deve separar-se da vital alimentação, que é a influenciação dos planos superiores, que é distribuída amplamente em suas reuniões fraternas e amorosas. Claro, com todo o trabalho que a gente vai fazer, nós estamos imbuídos dessa caridade, né, entre nós, em que a gente tem que entender a importância de se relacionar bem, de ser tudo muito bem estruturado, combinado. E eu acho que uma coisa que é importante também, estarmos sempre em oração para que tudo saia de acordo com o planejado. Contudo, é indiscutível que o líder fique atento para que as opiniões expressas não transformem o ensino em uma assembleia infantil, onde imperem os burburinhos inoportunos e os pareceres distanciados do equilíbrio e da conciliação. Para assegurarmos a presença da espiritualidade superior, precisamos sustentar a harmonia e a serenidade. E aí, se nós temos um objetivo, né, nós não vamos fugir com conversas que não tem nada a ver naquele momento, conversas paralelas que saiam do objetivo, né, coisas que às vezes então vai tirar as pessoas daquele equilíbrio. Então, tudo tem que ser bem planejado e entender, cada um tem que entender que tem a sua função e que tem que empenhá-la de forma positiva para tudo dar certo. O fato de as pessoas trabalharem sozinhos ou em equipe é consequência da prática filosófica ou do modo de atuar do dirigente do grupo, que determina, tanto em termos qualitativos como em quantitativos, o serviço a ser realizado. Há um planejamento, alguém que vai dirigir, né? E que a gente, estando imbuído dos seus deveres e da sua vontade de dar certo, a coisa vai sendo realizada de forma positiva. Além disso, para criarmos um bom clima organizacional, é necessário que não só estimulemos as pessoas a trabalharem juntas, como também as esclareçamos amplamente sobre os objetivos da Casa Espírita na área da qual elas participam. Então é isso que nós falamos. Quando vai haver um trabalho em conjunto, tem que ter esse clima de entendimento que as pessoas, estando juntas, o trabalho sempre vai ser melhor. O trabalho de equipe, com aquela vontade, com aquela perseverança das coisas darem certo, com certeza tudo vai ser positivo. E na mesma proporção, levando-as à conscientização de que quanto mais trocas de experiência efetuarem com seus companheiros do núcleo, mais fortes serão os vínculos entre si mesmo e a instituição. Isso aí.
A gente tem que estar junto com outras pessoas, que um sabe uma coisa, outro sabe outra, a gente vai complementando os nossos conhecimentos, as experiências dos outros. O que vai acontecer? Nós só vamos somando quando nós estamos trabalhando em equipe, né? Porque aí a gente tem que entender a importância desse vínculo, estarmos juntos para que o trabalho seja eficiente e a casa produza o bem para todos. Não existem fórmulas especiais, porque cada reunião tem seu aspecto particular. Oportunas, no entanto, algumas sugestões que podem ser utilizadas pelos norteadores da Casa Espírita de forma generalizada, seja nas reuniões dos círculos doutrinários, seja na área assistencial, seja em outros setores. Quais são as sugestões? Criar um clima de liberdade de expressão, evitando o infanticídio das novas ideias, né? Então aí a gente tem que entender, cada pessoa vai dar a sua opinião, se não for adequado, o grupo vai chegar à conclusão que não é adequado, mas aquela opinião ela deve poder ser expressa, as pessoas vão avaliar, porque às vezes é uma boa solução para que o trabalho tenha um bom funcionamento. Estabelecer uma base fraterna para os diálogos produtivos, a fim de que a associação possa desenvolver-se juntamente com o meio ambiente social onde atua. Então é isso aí, sempre batendo nessa tecla. Ter o diálogo entre as pessoas que estão ali para fazer aquele trabalho. Como a gente falou anteriormente, cada um vai dar a sua opinião, se não for adequada, deixa de lado, mas a gente tem que ouvir, porque às vezes é uma ótima opinião que vai melhorar o tipo de trabalho, vai ser mais eficiente. Encorajar a participação de todos, procurando não evidenciar defeitos e sim estimular as virtudes e potencial do grupo. Esse é o objetivo, fazer com que as pessoas participem, sempre buscar o seu melhor e nunca colocar defeitos. Isso não é uma atitude adequada num tipo de trabalho assim, né? Reorientar as opiniões que se baseiam unicamente em características individualistas, sem nenhum proveito para os interesses coletivos, que eu acabei de falar. Tem que se ouvir a opinião, e se ela não for propícia para aquele tipo de trabalho, então com gentileza se mostrar que aquilo não vai ser adequado, né? Conhecer os limites da sua própria autoridade e agir de acordo com elas. Isso aí. Mas é isso que a gente vai entender, a importância sempre da gentileza. A gente pode falar qualquer coisa, mas nós temos que saber como vamos falar e não ferir as pessoas. Por fim, convidamos os companheiros da lida espiritual a oferecer a si mesmo método e concórdia, técnica e perseverança, acreditando fervorosamente que Jesus sempre tomará providência para que nada nos falte na obra do Evangelho. A gente não pode esquecer que nós, qualquer trabalho que a gente vai fazer, nós temos amigos espirituais que estão a nos intuir. Por isso eu falei a importância da oração, para quando a gente vai começar a fazer um trabalho, a assistência vem a intuição, e aí o que a gente precisa muito de tudo isso que a gente falou aqui, também muito boa vontade, entendimento de que nós temos que acolher as pessoas e não discriminá-las. Então o trabalho de equipe é isso, né? A gente ouvir as opiniões, traçar uma meta de tipo de trabalho e tem que ter a conversa fraterna entre as pessoas para que a gente possa delinear cada um vai fazer e como vai fazer. Então, trabalhemos confiantes, entreguemos a direção geral do núcleo ao Mestre Divino, a videira de luz, pois somente Ele, Jesus, possui os recursos suficientes para conduzir, fortalecer e orientar a todos nós, inclusive para restabelecer a ordem das nossas tarefas quando for preciso. Batuíro. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sempre fomos amados. Curiosa toda essa nossa carência, toda essa nossa necessidade de atenção, de sermos notados, valorizados, de sermos amados. Será que nunca percebemos o amor que nos é dedicado desde sempre? É um amor distinto de todos os modelos que conhecemos na Terra. Um amor muito maior. O amor primordial, o amor de Deus. Ele é tão grandioso, tão completo, que talvez seja esse o motivo pelo qual não o compreendemos.
Da mesma maneira como não compreendemos como nosso Sol, tão imenso, pode receber dentro dele cerca de 1.300.000 planetas Terra, enquanto existem outros sóis, outras estrelas, que são ainda muito maiores do que ele. Por exemplo, Rigel, a estrela supergigante azul que se encontra na constelação de Órion, tem um raio 78 vezes maior que o nosso Sol e é 62.000 vezes mais brilhante. É a mais brilhante estrela da sua constelação e a 7ª mais brilhante do céu. Temos ideia do que seja isso? Possivelmente não, mas está lá, no universo conhecido, movimentando-se em harmonia pelo espaço, cumprindo o seu papel nesta fabulosa engrenagem, neste perfeito mecanismo divino. Onde entra o amor em tudo isso? O Espírito Emmanuel, possuidor de uma sensibilidade belíssima, explica que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança no céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Será que já conseguimos perceber um pouco desse amor? Ele sempre esteve conosco. Ele ampara cada um de nós desde nosso princípio. Nos deu a mão quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, ofertando-nos plenas condições de conquistar tudo o que desejássemos. Nunca nos abandonou, nunca falhou, nunca nos deixou sem novas chances, mesmo quando relutamos em aceitar as realidades das próprias leis naturais. Nunca se ofendeu, nunca desistiu. Estamos mergulhados nesse amor. O hálito divino dele mesmo, Deus, penetrando o universo. Busquemos dentro de nós as potências adormecidas e começaremos a percebê-lo com mais clareza. Quando nos colocamos como instrumentos da fraternidade, quando nos propomos a nos doar desinteressadamente, estamos retirando as vendas que nos impediam de olhar, ver e sentir melhor todo esse amor à nossa volta. Sempre fomos amados, é fato. Agora é tempo de aprender com esse amor e refleti-lo com todas as nossas forças em todas as direções. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos pelo trabalho nobre que nos deste, Senhor, de divulgar a sua doutrina através das ondas do rádio, da internet, para todos os nossos irmãos que, como nós, necessitamos constantemente de ouvir-te. Porque só assim sabemos, Senhor, temos a plena consciência de que a vida continua, mesmo passando por várias tribulações, dificuldades, problemas a enfrentar. Sabemos que um dia chegaremos à condição de espíritos mais evoluídos e equilibrados, nos encontraremos num mundo melhor. Essa é a destinação de todos nós, enquanto aqui ainda encarnados nesse mundo de provas e expiações. Que sua paz permaneça conosco, incentivando-nos ao progresso e a transformação íntima e moral. Muita paz. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez agradecidos por estar aqui, pedindo a Deus que abençoe todos nós hoje e sempre. Até o próximo programa.
Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para